noite, movimenta o corpo, descruza as pernas. Quem tiver na almofada, né? Quem tiver na cadeira, só sai um pouquinho da imobilidade, é importante, né? Para a gente permanecer mais um tempinho. Vamos seguir a leitura. Acho que é capítulo 52 hoje, né? 52, Campos de Mérito. No ano seguinte, Svasti passou a estação do retiro no monastério Nigroda, em Kapilavastu. Buda tinha retornado à sua terra natal para o retiro, após ouvir a respeito do conflito e desavenças entre os reinos Shakya e Kolya. Este último era a terra natal de sua mãe, a princesa Yasodhara, também era de lá. Os dois reinos eram separados pelo rio Rohini. Na realidade, a disputa estava relacionada ao direito de uso da água do rio. Devido à estiagem, nenhum deles tinha água suficiente para irrigar os campos. Ambos os reinos queriam construir uma barragem no Rohini, a fim de captar o pouco de água que houvesse. A princípio, o conflito teve início com não mais que uma troca de acusações através das margens do rio pelos fazendeiros. Mas logo os ânimos se acirraram e eles começaram a atirar pedras uns contra os outros. A guarda foi enviada para proteger os cidadãos e, finalmente, soldados foram alinhados de cada lado do rio. O conflito dava a impressão de que irromperia numa guerra a qualquer momento. Buda queria, em primeiro lugar, compreender as causas da disputa. Ele perguntou aos generais Shakya ao longo do rio, e eles acusavam os cidadãos de Kolya de ameaçarem as vidas e as propriedades dos cidadãos Shakya. Em seguida, ele perguntou aos generais do lado Kolya, e eles acusaram os cidadãos Shakyas de ameaçarem as vidas e as propriedades dos cidadãos de Kolya. Somente quando Buda falou diretamente com os fazendeiros locais, soube que a fonte real do conflito era a escassez da água. Graças aos firmes laços que tinham com ambas as dinastias Shakya e Kolya, Buda foi capaz de realizar uma reunião entre o rei Mahanama e o rei Supabuda. Pediu a eles que negociassem uma rápida solução para a crise, pois ambos os lados sairiam perdendo, pouco a pouco, no caso de uma guerra. Ele indagou: Vossas Majestades, o que é mais precioso, água ou vidas humanas? Os reis concordaram que as vidas humanas eram infinitamente mais preciosas. Buda disse: Vossas Majestades, a necessidade de uma irrigação adequada gerou esse conflito. Se orgulho e raiva não tivessem aflorado, este conflito poderia ter sido facilmente resolvido. Nenhuma guerra é necessária. Examinem seus corações. Não desperdicem o sangue do seu povo por orgulho e raiva. Uma vez que orgulho e raiva sejam desfeitos, as tensões que incitaram a guerra desaparecerão. Sentem-se e negociem como a água do rio pode ser compartilhada por ambos os lados neste tempo de seca. Os dois lados devem garantir um aporte igual de água. Graças aos conselhos de Buda, os dois lados rapidamente chegaram a um acordo. Relações calmas e cordiais se estabeleceram. O rei Mahanama pediu a Buda que permanecesse e passar o período de chuvas em Shakya.
Era a 15ª estação de retiro, desde que atingira a iluminação. Após o retiro, Buda retornou ao sul. Ele passou a 16ª estação de retiro em Alave, a 17ª na floresta de bambus e a 18ª em Kolya e a 19ª em Rajagarha. Todas as vezes que ficava em Rajagarha, Buda preferia morar na montanha de Jakuta. Como seu pico lembrava a figura de um abutre, ele se chamava Pico do Abutre. O rei Bibisara visitava frequentemente o mestre no Pico do Abutre para sua instrução do Dharma. Ele chegou a mandar construir degraus pelos lados da montanha, que conduziam por todo o caminho até a choupana de Buda. Havia também pequenas pontes sobre as águas correntes e vertentes. Ele costumava deixar sua carruagem no vale e escalar a montanha pé ante pé. Próximo da choupana do iluminado, ficava uma rocha tão grande quanto várias casas e uma límpida fonte onde ele podia lavar seus mantos e secá-los sobre a pedra nua. Sua choupana foi construída pela reunião de pedras da montanha. A vista daquele lugar era magnífica. Ele gostava especialmente de admirar o pôr do sol. Discípulos veteranos, tais como Shariputra, Uruvela, Kashyapa, Moggallana, Upali, Devadatta e Ananda, também tinham choupanas no Pico do Abutre. A Sangha de Buda contava agora com 18 centros de prática em Rajagarha. Além da floresta de bambus, Venuvana e o Pico do Abutre, alguns dos centros eram Vaibharavana, Sarpasundika, Pragbara, Saptaranagura e Hidrashailagurha. Os dois últimos se localizavam em enormes cavernas. Jivaka, filho de Ambapali e do rei Bibisara, era agora médico e vivia em uma choupana perto do Bico do Abutre, tendo se tornado um dos mais próximos discípulos leigos de Buda. Ele já era famoso por sua habilidade em curar doenças fatais, atuando também como médico pessoal do rei Bibisara. Jivaka tomava conta da saúde de Buda e dos bicos no Pico do Abutre e também na floresta de bambus. A cada inverno, ele arranjava, através de amigos, novos mantos para os monges usarem como cobertores durante a noite. Ele mesmo ofereceu um manto para Buda. Jivaka estava tão interessado em prevenir as doenças quanto em sua cura. Por isso, sugeriu uma série de medidas sanitárias básicas aos bicos, como, por exemplo, ferver a água retirada dos açudes e lagos antes de beber, lavar os mantos pelo menos uma vez por semana e que mais banheiros fossem providenciados nas terras do monastério. Ele precaveu os bicos de não comerem alimentos que sobrassem da noite anterior. Buda aceitou todas as sugestões de Jivaka. A oferenda de mantos tornou-se uma prática muito popular entre os discípulos leigos. Um dia, Buda percebeu um bico retornando ao monastério com uma pilha de mantos sobre os ombros e perguntou-lhe: quantos mantos tem aí? Senhor, tenho 8. Você acha que precisa de tantos assim? Não, senhor, não preciso. Só os aceitei porque as pessoas os ofereceram para mim. De quantos mantos você imagina que um bico realmente necessite? Senhor, de acordo com o meu modo de ver, 3 mantos seria o adequado. 3 são suficientes para manter-nos aquecidos durante a noite. Compartilhe dos seus pensamentos. Penso que 3 são suficientes nas noites frias. De agora em diante, vamos anunciar que cada bico terá somente uma tigela de mendigar
e não mais do que 3 mantos. Se for oferecido mais do que isso, o bico deverá declinar de receber. O monge inclinou-se para Buda e então voltou para sua choupana. Certo dia, enquanto estava parado sobre um monte elevado, Buda olhou por sobre os campos de arroz. Ele voltou-se para Ananda e disse: Ananda, quão belos são os dourados campos de arroz, cultivado, derramando-se até o horizonte. Não seria ótimo costurar nossos mantos neste mesmo padrão achadrezado? Ananda disse: Senhor, é uma ideia maravilhosa. Costurar os mantos com a mesma padronagem que os campos de arroz seria adorável. Você disse que um bico que pratica o caminho é como um campo fértil, no qual sementes de virtude e mérito foram semeadas para o benefício das gerações atuais e futuras. Quando alguém faz uma oferenda a um bico, ou estuda e pratica com ele, é como cultivar sementes de virtude e mérito. Direi ao resto da comunidade para costurar os novos mantos no padrão do campo de arroz. Poderemos chamar os nossos mantos de campo de méritos. O mestre sorriu em aprovação. No ano seguinte, Buda retornou para Jetavana para a estação de retiro. Logo depois que Sudatta foi à terra Jagarra lembrá-lo de quanto tempo havia passado desde seu último retiro lá. Era a 20ª estação de retiro, desde a iluminação de Buda. Ele estava agora com 45 anos de idade. O rei Prasenajadi se rejubilou quando ouviu falar do retorno de Buda e foi visitá-lo juntamente com toda a família real, incluindo sua segunda esposa, Vrishabhakshatriya, e seus 2 filhos, o príncipe Vidudaba e a princesa Vajna. Sua segunda esposa pertencia ao clã dos Shakyas. Após o rei Prasenajiti ter se tornado discípulo de Buda anos atrás, ele mandara uma delegação para Shakya pedir a mão da princesa. O rei Mahanama enviou sua própria filha, a linda Vrishabhakshatriya. O rei Prasenajadi não faltou a nenhuma palestra do Dharma dado pelo Buda durante a estação do retiro. Mais e mais pessoas vieram ouvi-lo ensinar. Um dos maiores apoiadores entre os novos discípulos leigos era a senhora Visakha, a qual havia doado aos bicos sua floresta maior e mais verdejante ao leste de Sravasti. Embora ela fosse menor em tamanho, não era menos bela do que Jetavana. Com a ajuda de muitas de suas amigas, a senhora Visakha mandou construir um salão de meditação, um salão do Dharma e choupanas na floresta. Por sugestão do venerável Shariputra, eles chamaram este novo monastério de Parque do Leste, ou Purvaranma. O salão do Dharma, localizado no centro da floresta, foi chamado de Salão Visakha. A senhora Visakha nasceu na cidade de Bhadia, no reino de Anga. Ela era filha de um homem extremamente rico, chamado Dhananjaya. Seu marido, nascido em Sravasti, e seu filho foram discípulos de Niganta Nataputra, e nenhum deles tinha visto qualquer atrativo no Buda inicialmente. Inspirados, todavia, pela devoção ao Dharma manifestado por Visakha, lentamente eles começaram a se interessar e, finalmente, pediram para tornarem-se discípulos leigos. Visakha e sua amiga, Senhora Supia, visitavam os monastérios de Buda frequentemente, oferecendo medicamentos, mantos e toalhas para qualquer bico ou bicuni que necessitasse. Ela também insistiu para apoiar os esforços da irmã Mahaprajapati em construir um centro espiritual para monjas ao longo da margem do Ganga. A senhora Visakha era uma ardorosa apoiadora das monjas.
tanto em termos materiais quanto espirituais. Sua sabedoria compassiva foi útil em mais de uma ocasião para solucionar conflitos menores entre as biconis. Duas decisões importantes foram tomadas durante uma reunião Dharma que ocorreu no Salão Visakha. A primeira foi que Ananda deveria ser o assistente permanente de Buda. A segunda, que Buda deveria retornar todo ano a Sravasti para a estação chuvosa de retiro. A primeira sugestão foi proposta por Shariputra, que disse: o irmão Ananda tem a memória mais perfeita entre nós. Ninguém mais possui sua incrível habilidade de rememorar cada palavra dita por Buda. Ele consegue repetir os discursos sem perder uma palavra sequer. Se Ananda atuar como assistente de Buda, estará presente para ouvir tudo o que ele ensina, quer seja numa palestra do Dharma, dada para uma multidão, ou numa conversação com um discípulo leigo. O ensinamento de Buda é infinitamente precioso. Deveríamos fazer todo o possível para preservá-lo e protegê-lo. Devido à nossa negligência nos últimos 20 anos, já perdemos muitas coisas que o Mestre ensinou. Irmão Ananda, para o bem de todos nós e para o bem das futuras gerações, por favor, aceite a tarefa de ser assistente de Buda. Todos os bhikkhus expressaram seu apoio à proposta do venerável Shariputra. Venerável Ananda, contudo, ficou relutante e disse: vejo algumas dificuldades. Para começar, não há garantia de que Buda me aceite como seu assistente. O mestre tem sido sempre cuidadoso em não favorecer de modo especial os membros do clã Shakya. Chega a ser rigoroso e reservado com Bhikkhuni Mahaprajapati, sua própria madrasta. Raula jamais dormiu na choupana de Buda ou compartilhou de uma refeição particular com ele. Buda nunca me destinou qualquer privilégio especial. Temo que, se for escolhido para ser seu assistente, alguns irmãos irão me acusar de fazer uso da minha posição para alcançar favores especiais. Outros poderão me acusar de delatar suas faltas a Buda, caso aconteça de ele chamar-lhes atenção. Ananda olhou para Shariputra e então continuou. Buda possui especial apreço por nosso irmão Shariputra, o mais dotado e inteligente entre nós. Shariputra tem contribuído muito no ensino e organização da Sangha, e é natural que Buda deposite grande confiança nele. Mesmo assim, Shariputra tem angariado a inveja de muitos irmãos. Embora Buda sempre consulte diversas pessoas antes de tomar uma decisão maior, alguns afirmam que é Shariputra quem toma as decisões. Estas acusações são ridículas, mas é devido a tal tipo de incompreensão que gostaria de declinar de tornar-me assistente do mestre. Venerável Shariputra sorriu. Não tenho medo da inveja, a qual possa emergir de um mal-entendido temporário de outro irmão. Creio que cada um de nós deveria fazer o que considera ser correto e benéfico, independentemente daquilo que os outros possam dizer. Ananda, nós sabemos que você é cauteloso e atencioso em todas as suas ações. Por favor, aceite esta posição. Se você não aceitar, o Dharma sofrerá prejuízo nesta e nas gerações que estão por vir. Venerável Ananda sentou-se em silêncio. Após longa hesitação, finalmente disse: aceitarei esta posição se Buda concordar com os seguintes requisitos. Primeiro, o mestre nunca me dará qualquer dos seus próprios mantos. Segundo, não dividirá suas oferendas de comida comigo. Terceiro, Buda nunca me permitirá morar na mesma choupana que ele. Quarto, Buda não pedirá que eu o acompanhe numa refeição na casa de um discípulo leigo.
Quinto, se eu for convidado para ir à casa de um discípulo leigo para uma refeição, Buda poderá me acompanhar também. Sexto, Buda me dará permissão para usar minha discrição em admitir ou recusar pessoas que venham a requerer uma audiência com ele. Sétimo, Buda me deixará pedir que ele repita coisas que tenha dito e que eu não tenha compreendido completamente. E o oitavo, Buda repetirá para mim a essência de uma palestra do Dharma que ele dê e na qual eu não tenha podido estar presente. Venerável Upali levantou-se e falou: as condições de Ananda parecem bastante razoáveis. Estou certo de que Buda concordará com elas. Não posso aceitar, todavia, o quarto requisito. Se nosso irmão Ananda não acompanhar Buda à casa dos discípulos leigos, como será capaz de recordar coisas que Buda dissera aos leigos e às mulheres em que possam conter benefícios para as futuras gerações e para todos nós? Sugiro que todas as vezes que Buda for convidado para uma refeição no lar de algum leigo, ele leve mais um bico além de Ananda. Desta maneira, ninguém poderá acusar Ananda de receber favores especiais. Ananda disse: irmão, não penso que esta seja uma boa sugestão. E se o discípulo leigo possuir meios de oferecer comida para 2 bicos somente? O Pali retorquiu: então o Buda e vocês 2 terão de se contentar com menos. O restante dos bicos explodiram em gostosa gargalhada. Eles sabiam que o problema de se achar o melhor assistente para Buda tinha sido solucionado. Em seguida, consideraram a proposição de que o Buda permanecesse em Sravasti a cada estação chuvosa de retiro. Sravasti era bem localizada, porque Jetavana, o Parque Leste e o Convento das Monjas eram todos nas proximidades. Ele servia bem como um centro principal à Sangha. Com Buda no mesmo lugar todo ano, muitais pessoas poderiam se planejar para participarem de retiros e receberem diretamente o ensinamento de Buda. Os apoiadores leigos, tais como Anathapindika e a senhora Visakha, já tinham prometido providenciar alimentos, medicamentos, mantos e acomodações para todos os monges e monjas que viessem até Sravasti para a estação do retiro. Os bicos concluíram a reunião, concordando em ficar cada época das chuvas retirados em Sravasti e foram diretamente até a choupana de Buda apresentar suas ideias. Ele aceitou com alegria ambas as proposições. Me chamou a atenção, acho bonito como eles contam, né, os retiros. 20º retiro, 18º retiro, como uma referência, né, de tempo, de agenda, de onde ele vai, né? Achei bem legal isso, que vai ficando nesse capítulo, fica bem claro, né? E também já traz aqui, eu senti, a preocupação com a idade dele, né? De não perder os ensinamentos, de essa ideia do Ananda, né? Poder acompanhar ele direto. Eu acho que passa um pouco por isso também, de perceber que, primeiro, que você viu quantos monastérios já tinham, né? Então, que ele talvez ficasse mais tempo afastado, né? Ele não conseguiria estar com todo mundo num curto espaço de tempo, né? Se espaçariam talvez mais, né? Os encontros. E, enfim, alguém quer falar alguma coisa? Não? Hi, Tá muito Sensei. quente. Oi, pode falar, quem é? É a Bianca.
Iorim, você desbloqueia a tela? Que eu não estou vendo e também não estou ouvindo muito bem. Não, tô com fone hoje, hein? Pronto. Quem está falando, fala de novo. É a Bianca. Oi, Bianca. Não, só para fazer uma observação, porque eu estava lendo um texto essa semana que é do Durkheim, e o nome do texto é As Formas Elementares da Vida Religiosa, e ele comenta, né, que o espaço, o tempo, ele começa a ser determinado através da religião, que os povos eles começam a estabelecer esses tempos através de daqui uma semana a gente vai repetir esse ritual. Daqui um mês a gente faz esse ritual também. E é assim que começa, porque a vida religiosa é algo e ela começa a ficar um pouquinho afinada, mas tudo vem das religiões mais antigas, mais bruscas. E aí começa a surgir os novos caminhos, né? As novas, enfim, culturas e percepções. Mas eu achei bem interessante que bateu super com o que eu estava lendo. Ai, que ótimo. E justo hoje a gente traz essa questão, né? Hoje ele trouxe bastante, porque ele ficou contando, né, as estações de retiro como uma referência, né, forte. Muito Mas bom. Hã? Mas é isso, a religião. É isso aí. Mais alguém? Não? Então vamos encerrar? Então vamos colocar as mãos palma com palma. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.